Olá, sexto ano, bom dia. Na nossa aula de hoje, a gente vai estar fazendo uma revisão do nosso conteúdo de dança na disciplina de artes, né? A dança ela sempre esteve presente na história do homem desde seus primórdios, como uma expressão, né, que acompanha o homem há milhares de anos. Inclusive, tem pinturas a frescos, tanto no Egito como na Grécia Antiga, que mostrava cenas da dança, né? Então, também tinha uma questão muito correlacionada da dança nesses dois lugares distintos, tanto no Egito como na Grécia, a questão da dança ligada à religião, a religião predominante naquela época, lá nos primórdios do mundo. Então, a dança tinha toda uma questão religiosa. Saindo de lá, bem dos primórdios, vamos até lá a Idade Média. Na Idade Média, a dança era considerado algo profano, algo indecente. A igreja não via com bons olhos as danças, mas também ela não conseguia controlar essas manifestações populares, né? Que a dança tinha um caráter de divertimento, né? De diversão. Já no Renascimento, surgiu o balé, mas o balé da corte, o balé da aristocracia, o balé onde só os nobres, aristocratas e as famílias mais abastadas podiam ver, né? Ele, depois disso, a dança também ganhou um gosto totalmente popular. Esse balé ganhou totalmente um gosto popular e se espalhou pela Europa toda. Ele saiu dos salões da aristocracia e foi ocupar outros palcos, né? O balé da pantomima, ele surgiu como a expressão de um enredo dramático. Ele vem trazer, na verdade, e contar uma história do começo ao fim, né? Já na passagem do século XIX para o século XX, o mundo conheceu uma bailarina revolucionária chamada Isadora Duncan, que ela achava que a dança não era só contar sobre fadas, doentes, príncipes e princesas. Então ela abandona as sapatilhas e traz uma totalmente outra performance para a dança. Nas suas vestes, dos figurinos esvoaçantes que ela gostava de usar, né, os cabelos soltos ao vento, lembrando até das mulheres da época da Grécia Antiga, ela fazia passos improvisados, então ela usou de elementos da natureza, como o vento, como os animais e as plantas, para dar uma estética totalmente diferente à dança, né? A dança tem três elementos formais que são muito importantes, que são corpo, espaço e tempo. O corpo é fundamental para a existência da dança, até porque sem o corpo não existe dança, né? Sem corpo não existe a linguagem da dança. Também muito importante o espaço, que é o local onde o movimento e a expressividade acontecem. E o tempo, que é a organização, a duração, a velocidade dela, né, da dança. E dentro desses elementos temos outros sub-elementos também que são muito importantes, como a fluência da dança está relacionada, né, à qualidade de movimentos em termos de naturalidade. A fluência, na verdade, mas é a forma espontânea, expandida e contínua a qual você se apresenta a dança. Também tem a questão do peso. O peso nada mais é que a relação da força necessária para a realização de determinado passo, determinado movimento de dentro da dança. Então, o peso do bailarino é muito importante na hora da execução da dança ou daquele passo que ele vai ter, né? Então, tem todo um sentido de ter essa questão do peso. Inclusive, muitos até falam que muitos bailarinos são magrinhos, né? A rotação ela consiste, na verdade, em girar o corpo ou parte dele de forma em que seja total ou meia volta, por exemplo. O salto é a composição de qualquer movimento que suspende o corpo, né? Deixa o corpo suspenso ao ar, né? E a queda, na verdade, ela existe o domínio do bailarino e do dançarino, porque na hora da queda você tem que ser preciso, inclusive, para você não
ter alguma contusão no seu membro. Tem que ser muito importante. Então, o peso também está ligado a isso nessa questão. Já pensou você ter uma pessoa, vamos se dizer assim, que está acima do peso e na hora vai executar um movimento mais difícil dentro da dança e na hora dessa queda ela pode estar se contundindo, né? E isso não é bom. Existe na dança, tanto como na pintura, gêneros, né? A gente tem gêneros aí na pintura, né? Na arte, né? Movimentos. Então, na dança tem a dança performática, que esse é um gênero da dança, né? É a dança de concerto, que ela pode estar produzindo, sendo apresentada por bailarinos profissionais, como balé, como em um palco de um teatro, como em um ar livre, em um espetáculo, ou então assim na concha acústica ali do TCA, no Teatro Castro Alves, que é algo próximo da gente aqui na Bahia, né? Isso daí também são danças, esse tipo de dança era a dança performática, a dança de concerto, a dança para ser vista, né? Tem as danças cerimoniais que estão intercaladas à cultura dos povos. Tipos indígenas, eles dançam, vamos se dizer, para agradecer a colheita, para pedir chuva. Ou os ciganos, tem uma dança cigana que está correlacionada à cultura daquele povo, do povo cigano, né? E as danças participativas, que são danças que envolvem toda uma quantidade de pessoa grande. Inclusive, as danças folclóricas são danças participativas, que daqui a pouco eu vou estar falando delas. As danças folclóricas, ela na verdade, ela traz elementos e aspectos de um povo, como o frevo, o maracatu, né? O samba de roda aqui da Bahia. Então, ela conta a história desse povo através da dança, né? E muitas dessas danças são tidas como patrimônio imaterial da humanidade, porque é algo que vem da cultura daquele povo. Então, é um patrimônio daquele povo. É uma forma daquele povo expressar toda a sua cultura. A dança de salão, ela é um tipo de dança participativa, ela geralmente é executada em pares, né? E em bares, em reuniões, temos aí o tango, que é uma dança de salão, a valsa, que é algo bem antigo, mas também é dança de salão, a salsa, o bolero, o samba de gafieira são danças de salão, né? E agora a gente vai estar entrando para falar sobre a coreografia, né? Que foi um dos nossos últimos conteúdos, que é a escrita da dança. É ela que determina os movimentos utilizados pelos dançarinos, o deslocamento no espaço, o tempo, a duração, né? E outros fatores, né? Que estão agregados, que são muito importantes para todo, na verdade, um conteúdo a qual aquela dança vai apresentar a sua história, né? Como esses elementos fundamentais, como a trilha musical, né? Que são, na verdade, uma sequência de música totalmente separada, justamente para aquela apresentação. O figurino, aonde o dançarino vai estar se vestindo de acordo com aquilo que ele quer passar na forma de dança. A iluminação, que é a técnica utilizada para iluminar o cenário, para criar uma performance, né, toda. E o cenário, que é onde você vai botar as cores, né, aonde você vai executar aquela dança. Qualquer dúvida da nossa revisão de hoje é só perguntar, eu vou estar passando atividades para vocês, viu? Um abraço.